Bem, pessoal, aqui é a segunda parte, né? Então preste bem atenção, a gente está falando sobre essa prisão cibernética que hoje nós nos encontramos, né? Infelizmente a ciência se multiplicou, a Terra se encheu de seu conhecimento, né? A ciência é uma extensão de Deus e a ciência ela tem trazido muitos benefícios, como ventilador, eletrodomésticos, geladeira, fogão e agora trouxe a internet, né? Junto com sua gama aí de benefícios à humanidade. Uma delas é, na verdade, o smartphone. E o smartphone, né, ele não só coleta todos os seus dados, né, através de seu perfil, por exemplo, assim, o muçulmano, né, você pode observar que a pessoa é muçulmana muito por conta de seu Facebook. Você vai lá, acessa o Facebook de uma pessoa que você conheceu e de repente você percebe que ela é muçulmana e faz parte dessa religião muito por conta de quê? De que você teve acesso ao Facebook dela. Da mesma forma, um muçulmano pode observar que você é um cristão, por conta de que você realmente aí, né, deixou em seu perfil, né, a sua religião ser exposta. Tanto muçulmano como hindu, como taoísmo e como judaísmo e como cristianismo, as pessoas no Facebook, nas suas redes sociais, elas se expõem, principalmente a nível de religião. Tá entendendo? Então, essa nova esfera cibernética, ela tem o conteúdo de cada seres humano, somos 7 bilhões de seres humanos, ela tem esse conteúdo de cada um de nós, o perfil de cada um de nós, pelo menos aquilo que a gente quer mostrar. Porque é o seguinte, muitas vezes tem gente que acha que está mostrando aquilo ali só para o povo, sabe? Mas o que ela não quer mostrar, né? Como disse um grande escritor, que a lua tem o seu dualismo, as suas duas faces, a face que se eternizou para a gente, né? Em que a lua se apresenta como o brilho dela, e aquela face oculta em que ninguém nunca vê, tá entendendo? Então, os seres humanos são assim, tem coisas que os seres humanos, eles querem que você veja, que você, né, consiga aí ter acesso. Mas tem coisas que os seres humanos não querem que você tenha acesso, sabe? E o que é que acontece? Acontece que a gente também tem essas duas faces, seres humanos. É por isso que nos perfis das redes sociais as pessoas se apresentam de uma forma e se apresentam até muitíssimamente bem, alegre, espontânea e tal. Né? Nos stories, né? Dentro aí desse conteúdo aí de redes sociais, cada um se mostra da forma de maneira e como quer, né? Muitas vezes a pessoa tá mal, né? Não tá bem de vida, tá, mas tira uma foto ali dando risada e você tá vendo que se uma pessoa, né, que tiver um pouco de bom senso ou uma pessoa que tem conhecimento de expressão facial, né, vai entender que aquela pessoa está escondendo ali uma falsa alegria, uma falsa felicidade. Mas para a maioria das pessoas que não entende isso, está cagando para isso aí, ela tá alegre, tá entendendo? Então isso é que é mostrado nas redes sociais. Nas redes sociais é mostrado isso, tá entendendo? Que a pessoa tá bem, que a pessoa tá feliz, porque virou uma guerra, sabe? Uma guerra do eu tô bem, tá entendendo? Quando na verdade a pessoa não tá bem. Tá entendendo? Tá passando por problemas realmente terríveis. Eu me lembro uma vez que tem uma pessoa que postou que tava bem na vida tal, daqui a pouco ela foi lá e se suicidou, né? Isso aí mostrou no jornal. Nas redes sociais ela tava bem, depois ela se suicidou, provando que aí tem muitos seres humanos dessa mesma forma. Então, o perfil que é criado nas redes sociais não condiz à realidade da pessoa. Tá entendendo? Aí o que é que acontece? Esses dados de acesso é o que a pessoa entrega para toda a população, para quem ela quer, é o perfil dela. Mas tem dados que só, né, essa nova religião chamada de dataísmo tem de você e você não sabe. É seu histórico
podre, né? É seu histórico oculto, é seu histórico que você não quer que ninguém veja, né? É aonde a pessoa tem ali, né, acesso a várias X vídeo, por exemplo. A pessoa tem uma série de X vídeo ali e na mente dela ninguém está vendo, ninguém sabe, mas o dataísmo, né? Mas o dataísmo sabe disso aí, tá entendendo? E entre outras coisas a mais, né? Ou seja, chegamos a um ponto em que não temos muito o que esconder mais de nada e de ninguém. Porque uma hora, meu irmão, isso vai vir à tona. Tá entendendo? Tem homem, por exemplo, tem homem que ele tá com a mulher do lado aqui olhando outras mulheres, né? Isso aí hoje virou comum. Tem muita gente assim. Agora tem muita gente também santo, né? Que tá fazendo isso, mas tá dizendo que é santo, que é santa. Tá entendendo? Tem homem que tá se relacionando com outras mulheres, né? Abrindo aí vídeo, fazendo vídeo chamada com outras mulheres, mulheres até casadas. Se não for casada, né? Elas têm algum relacionamento com outro homem, ou se não tiver, ela sabe que você é casado. E aí começa aquela troca de intimidade, né? E aí ela fica à vontade lá, né? Você fica à vontade aqui. O que acontece? Uma hora isso vai vir à tona. Tá entendendo? Porque hoje o mundo virou uma verdadeira matriz. Estamos sim dentro dessa quarta revolução industrial, que é a 4.0, a qual falou o profeta Daniel. Claro que Daniel falou aquilo ali a nível, né, de impérios, né? O primeiro império foi a Babilônia, o segundo foi a Pérsia, o terceiro foi a Grécia de Alexandre o Grande, a quarta foi a Roma, mas hoje já não existe mais império, então foi substituído pela quarta revolução industrial. A primeira revolução industrial aconteceu com as máquinas a vapores na Inglaterra, a segunda automobilística, aí veio a terceira, né? Aí estamos agora tramitando para a quarta e vivendo a quarta revolução industrial, né? Quarta revolução industrial, essa que também conseguiu aí desmantelar, né? E jogar por terra várias empresas poderosas e várias situações também, né? Por exemplo, hoje em dia você não vai ver mais vinil, que é aqueles disco preto que chiava igual a ovo frito, né? Ela foi substituída, os discos de vinil foi substituído pelos CDs, que CDs agora foram substituídos hoje pelo YouTube, e por vários streamers, né? De plataforma, aonde já não há mais necessidade de produzir aí CDs. Ou seja, os CDs tiveram uma vida muito curta. Antigamente, né, tinha uma empresa chamada de a Kodak, né, que era uma empresa extremamente poderosa no ramo de foto. Ela dominou o mundo, né, era um império, mundo afora, todo mundo tinha Kodak, só tinha Kodak quem tinha poder financeiro, quem tinha realmente bala na agulha. Hoje em dia os smartphones entregam mais qualidade do que aquela Kodak antiga, até porque a Kodak aos poucos foi ruindo e foi perdendo aí o seu poder e entrou em extinção e foi embora. Ou seja, a ciência se multiplicou a tal ponto que foi, na verdade, desmoronando vários impérios, né? O que é cíclico da humanidade. Império surge e some, surge e some. O Império Egito subiu e depois caiu, declinou, caiu. O Império Babilônico surgiu, depois declinou, caiu. O Império Persa surgiu, depois declinou e caiu. O Império Grego surgiu, depois declinou e caiu. O Império Romano surgiu, depois declinou e caiu. Depois veio o Império Católico, surgiu, depois declinou e caiu. Virou elefante branco, tá entendendo? Não tem muito o que fazer. O mundo é cíclico. O mundo é feito de ex-cantor, ex-jogador, sabe? Ex-corredor, sabe? Enfim, o mundo é feito de ex. Todos nós estamos aqui na Terra para ser substituídos em algum momento por alguém. Hoje em dia as máquinas, né? Essa nova revolução industrial, a 4.0, tem na verdade trazido uma nova forma e maneira de colocar aí, através das inteligências artificiais, o controle não só da humanidade, mas também impor ali máquinas que vão realmente substituir vários homens. Antigamente, né, se falava muito, né, que um trator conseguia fazer muita coisa em que um trabalhador já não conseguia
entregar tanto como um trator, uma máquina. E era até desumano. Hoje em dia, né, você vai ver no campo automobilístico que as máquinas elas fazem mais coisas com mais rapidez, com mais precisão através de dados, de algoritmos artificiais do que um ser humano, meu irmão. Ou seja, o futuro da humanidade ele é sim obscuro, sabe? Tem profissões que vão deixar de existir, meu irmão. Tá entendendo? Tem profissões que vão deixar de existir. Enquanto isso, do outro lado, os pastores religiosos ficam insistindo em um anticristo que nunca existiu, que nunca vai existir. Tá entendendo? E aí acontece, meu amigo, que é acontece que os religiosos, ao invés de ajudar, acaba mesmo transtornando a mente dos seus seguidores em um verdadeiro apocalipse. Apocalipse, né? Porque assim, ó, tem tem um anticristo. O anticristo tem várias versões. Na Batista ele tem uma versão, na Adventista tem outra. Nos testemunhos de Jeová não tem nem anticristo. E aí você vai ver que na Assembleia já tem outro anticristo. Ou seja, um anticristo vai surgir na Grécia, um anticristo vai surgir na Rússia, um anticristo vai surgir lá em Jerusalém. Ou seja, esse anticristo, na verdade, ele é produzido fruto de uma teologia de almanaque, onde se, onde se, onde se sugeriram vários anticristos, né, como Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Hitler e entre outros. Teve também Nero, né? Nero foi tido como anticristo e tal. Entre outros aí, né? Agora Emmanuel Macron, né? Elon Musk também está sendo candidato a anticristo, ou seja, eles vão, na verdade, renovando suas ideias loucas para manter aí os religiosos presos em um sistema restrito, pequeno, infame, aonde o mundo tá de forma externa girando, a ciência está se multiplicando e os religiosos estão dentro de uma caverna junto com seus seguidores, obrigando seus seguidores a ficar dentro de uma caverna e não sair. Quando eles saem, eles ficam em um pesadelo, porque mesmo o mundo mudou. Tá entendendo? E aí começa a ideia religiosa dizer que chip é do diabo, que carro automático é do diabo, né? Que geladeira é do diabo, que celular é do diabo, mas todos eles usam, sabe? Então, pessoal, essa quarta revolução industrial, ela tá aí, existe, meu irmão. E tem um cientista também que morreu né, britânico, chamado de Stephen Hawking. Ele falou que tem que ter muito cuidado com a inteligência artificial. Mas a religião dos dados, ela sim, ela está aí, é verdade, né? Como disse o grande escritor Yuval Noah Harari, um judeu, né? Judeu é incrível. Ele falou muito, e veja o que ele falou aqui no livro dele, Homo Deus. Segundo o dataísmo, o universo consiste no fluxo de dados, e o valor de qualquer fenômeno ou entidade é determinado por sua contribuição ao processamento de dados. Isso pode soar como uma noção excêntrica e marginal, mas o fato é que ela já não conquistou a maioria do estamento científico. O dataísmo nasceu da confluência explosiva de duas marés científicas. Nos 150 anos que transcorreram desde que Darwin publicou A Origem das Espécies, a ciência biológica passaram a ver os organismos como algoritmos biológicos. Preste bem atenção. Desde que Charles Darwin, aquele naturalista britânico, né, publicou A Origem das Espécies científica. A origem das Espécies, na verdade, foi um livro, né, Charles Darwin. A ciência biológica, eles passaram a ver os organismos como algoritmos biológicos, como eu acabei de falar para você, como eu acabei de falar para você, né? Que nós somos dados biológicos.
Nós somos dados. Você está ali, né? De repente, o seu organismo, ele produz dor em você para você orinar, defecar, meu irmão. Isso é dado, pô. Sabe? Aí você vai lá no banheiro, tá? E aí defeca. Tá entendendo? Ou seja, tem dentro de você, você tem uma série de órgãos que são auto-independentes de você. Pulmão, coração, laringe, faringe, esôfago. Por quê? Porque eles trabalham por si mesmos a seu favor. Você não entra em nada, logo você não tem livre-arbítrio. Tá entendendo? Você não manda em seu coração, não é você que diz ao seu coração, peraí, deu uma parada aí que eu vou aqui e volto. Não existe isso. O coração está ali constantemente batendo, porque ele foi programado para isso. Ele é um órgão, meu irmão, que ele tem sim como função distribuir sangue para todo o seu corpo e você não entra em nada. No dia que você pedir para o seu coração parar, você morre. Mas por que isso? Porque tudo é algoritmo biológico, meu irmão. Segundo esse grande escritor chamado Yuval Noah Harari, a própria ciência, né? Hoje, eles entenderam que somos sim algoritmos biológicos simultaneamente. Nas, nas 8 décadas, desde que Alan Turing formulou a ideia da máquina que leva seu nome, cientistas da computação aprenderam a projetar e fazer funcionamentos através de algoritmos eletrônicos, cada vez mais sofisticado. O dataísmo reúne os dois assinalados que é extremamente as mesmas leis matemáticas se aplicam tanto aos algoritmos biológicos como também aos eletrônicos, ou seja, tanto o biológico como o eletrônico possuem e têm algoritmos. Tá entendendo? Ou seja, nós somos seres com conteúdo de algoritmos dentro da gente e não temos muito o que fazer. Tá entendendo? Um animal, ele tem algoritmo dentro dele. Tá entendendo? Quando o leão tá com fome é porque o algoritmo dele tá dizendo que ele precisa se alimentar você pela mesma forma, sabe? Quando um leão vai dormir é porque o algoritmo dele aciona o cérebro dele e fala tá na hora de descansar. Você pela mesma forma. Tá entendendo? Ou seja, nós somos controlados através de algoritmos biológicos. Isso que a ciência agora tem descobrido. Muito por conta de que esse naturalista britânico chamado Charles Darwin, ele publicou a origem das espécies, né, a evolução das espécies, e dentro dessa evolução das espécies, ele percebeu hoje a ciência que somos sim dados biológicos constantes. E saímos desse dado biológico constante, entramos nos dados cibernéticos, aonde nós, seres humanos, somos aí seres que nutrimos, somos seres que injetamos, sabe? Somos seres que carregamos aí as máquinas. Nós somos seres humanos que nutrimos, que carregamos máquinas. E as máquinas possuem todos os nossos dados, como eu disse a você. Tá entendendo? Por exemplo, né? Acontece um crime, né? Quando acontece um crime assim, sabe? Nos Estados Unidos mesmo tem algo de suma importância. Realmente, nos Estados Unidos, né? Eles conseguiram, através de dados, tirar muita gente da prisão porque eles eram inocentes, sabe? E uma dessas situações aconteceu com um homem lá nos Estados Unidos. E esse homem ele foi liberto por quê? Porque usaram um método chamado de método de DNA forense, aonde eles conseguem ali examinar, pesquisar através de dados coletados através de luva, suor, né, sangue, enfim, qualquer vestígio aí de
que possa possibilitar coletar dados, né? Onde esses dados vão ser sim examinados através de DNA e aí vai descobrir realmente quem é o autor daquele crime ali. E aí as autoridades norte-americanas chegou à conclusão de que realmente tinha gente que era inocente, mas estava preso. Por conta de quê? Dos dados, sabe? Olha os dados aí. Então, esses dados, eles na verdade têm salvado muita gente. A Bíblia diz que a ciência se multiplicar, e a ciência se multiplicou a tal ponto, meu irmão, de salvar pessoas, né? Jesus disse bem assim, eu sou a verdade. E por Jesus ser a verdade, aquelas pessoas que estavam vivendo ali presas, né, condenadas a crimes que elas nunca tinham cometido, em algum momento a ciência se multiplicou e ajudou aquelas pessoas. Através de quem? De métodos, de dados forenses. Então, esse dado forense, eles são sim uma forma de desvendar crimes, sabe? E julgar pessoas ou soltar, libertar pessoas. Foi o caso de muita gente que está sendo liberta nos Estados Unidos, através de quê? Da ciência. Jesus disse assim, eu sou a verdade, e a verdade uma hora tem que aparecer, não há nada oculto que não venha a ser revelado. E várias pessoas ganhou a alvará de soltura muito por conta de que elas não tinham cometido aqueles crimes, sabe? Isso agora está sendo uma arma a favor da justiça norte-americana, para não ficar cometendo esses crimes aí, né? Essas injustiças aí bizarras, né? Que é você duplicar o crime de uma pessoa que ela nunca tinha feito, já está com um que ela não fez, aí você duplica julgando ela, sabe? Mas isso só foi possível por conta aí da ciência, que a ciência se multiplicou e quando coletou todos esses dados a nível biológico aí, né, nesse micromundo aí, descobriu que aquela pessoa não fez isso, sabe? Então a ciência ela tem se multiplicado. Hoje em dia temos o que? Câmeras, né? Câmeras com alta resolução de identificação, né? E essas câmeras, na verdade, têm ajudado as autoridades. O que que acontece? Acontece que essas câmeras artificiais aí, elas conseguem sim, né? Elas conseguem chegar a um dado de alta resolução de reconhecimento facial. Isso aí já foi estado. A China toda é assim. A China toda é assim. E hoje em dia temos nossos pós e nossos contras, sabe? Hoje em dia uma autoridade não pode caluniar uma pessoa dizendo que a pessoa fez uma coisa quando a pessoa não fez aquilo. Sabe? Porque hoje em dia as câmeras estão sendo instaladas, tem câmera de tudo que é canto. Inclusive a própria FIFA, né? Tem, na verdade, aquele de Infantino, aquele presidente suíço, né? Ele tem, na verdade, aí beneficiado o futebol mundial com as câmeras instaladas aí nos estádios, nas novas arenas aí, para poder ver através do VAR se a bola entrou ou não, se houve realmente infração ou não. Estão entendendo? Então é isso que Yuval Noah Harari tem dito, em que nós estamos sim dentro de uma matrix, dentro de uma nova esfera, de uma nova dimensão, aonde a ciência tem realmente dominado todos os campos aí do mundo. Tudo é átomo, tudo é algoritmo, meu irmão, não tem para onde correr, sabe? Os algoritmos, ele pode tanto te qualificar como também te quantificar, sabe? Quando você está nas redes sociais, você está entregando ao mundo virtual, ao mundo cibernético, dados. E seus dados eles vão ser, sim, quantificados, sabe? Através de seu perfil. E aí, ali sim, é por isso que eu falo a você, quando teve um caso que aconteceu, né, ali no Afeganistão, né? O Afeganistão foi aquele país ali do Oriente Médio, né, de muçulmano, maioria muçulmano, aonde na verdade os Estados Unidos tomou aquela região ali na época de Donald Trump, né? E Donald Trump manteve ali
a hegemonia norte-americana naquela região, que Barack Obama já tinha feito ali, né? E aí, na saída de Barack Obama, entrou na presidência norte-americana Donald Trump, e aí Donald Trump foi lá e manteve. E aí trouxe a democracia para dentro de um país que era fundamentalista e extremista a nível de religião muçulmana, sabe? Ou seja, era um país muçulmano aonde o Talibã, né, aquele grupo de terrorista ali islâmico, muçulmano, eles são na verdade tirados de cena. E ali os Estados Unidos, com o seu poderio militar, toma aquela região ali, daquele país, né? E dá de beber a fonte da água norte-americana àquele povo que até gostou, né? Foram 10 anos, né, de paz, de amor, de liberdade e tal. Aí, meu irmão, as coisas começam a mudar quando, na verdade, o presidente, né, Donald Trump não consegue a reeleição e aí cai por terra e entra Biden, né, que é um verdadeiro mamão. E Biden é o verdadeiro mamão, vai lá e tira ali por pressões, né, populares, tira ali do Afeganistão os soldados norte-americanos. E depois que tira o soldado americano, o que é que acontece? O Talibã, meu irmão, né, eles conseguem retomar em tempo recorde toda a região do país, inclusive a capital, né? E ali, meu irmão, há uma grande matança, sabe? As pessoas estavam tão desesperadas que alguns se suicidaram, sabe? E aí o Talibã saiu vasculhando celulares ali, em casa, batendo em casa, procurando saber. E quem tinha celular aonde agora eram cristãos, né, tinham se convertido ao cristianismo, né, muito por conta de que essa influência norte-americana permitiu que pastores, né, permitiu que protestantes fossem lá e evangelizassem aquele povo muçulmano. E muitos deles se converteu ao cristianismo. Só que a proteção norte-americana já não estava mais com eles, né? E o que foi que aconteceu? Os Estados Unidos deixa o país, né, de forma covarde, né? O Talibã toma tudo de novo e uma grande matança contra os cristãos, né? Acontece ali, os cristãos, aqueles cristãos que se converteram, saíram do islamismo e foram para o cristianismo. Muitos por conta de quê? Do perfil de dados, né? Dados cibernéticos encontrados onde? Nos celulares. Ou seja, quando eles vasculharam os celulares de cada pessoa, viu que realmente tinha frases de Jesus, né? Tinha frases ali do cristianismo e ali o Islã não perdoa. E ali muitos deles foram mortos, sabe? E isso aconteceu e foi verdade. Então, pessoal, assim, nós vivemos em um mundo onde praticamente todos os nossos dados estão expostos em algum lugar chamado de Big Data, né? Que fica na ionosfera, sabe? Na termosfera e ionosfera é a mesma coisa. E esse Big Data, na verdade, ele fica entre as nuvens, né? E o próprio Jesus, há 2000 anos atrás, já tinha falado, esse que vem entre as nuvens, é o Jesus falando. E aí, quando Jesus fala que vinha entre as nuvens, como ele é a verdade, muita verdade está sendo exposta de político, cantor, jogador, sabe? É, religiosos, pastores. Aí você vai ver os escândalos de pastores aí, né? Adulterando um atrás do outro, meu irmão. Toda hora é um escândalo de pastores, homens que se dizem ser de Deus e na verdade não são, né? E Jesus falou que eles são lobos, né? Eles são realmente lobos devoradores que com sua aparência externa eles demonstram um perfil e com outras interna eles demonstram a sua verdadeira identidade. O que que acontece? O que acontece é que eles queriam poder e chegar no poder para ter o quê? O seu paraíso de mulheres ali a seu favor. E as mulheres tudo inocente, né? Querendo participar também, aí virou uma bagunça, uma verdadeira orgia, né? Uma verdadeira Sodoma e Gomorra. E isso aí está sendo exposto, meu irmão. É pastores e mais pastores aí caindo por terra, muito por conta de que realmente
A verdade está vindo à tona muito por conta de que dessa nova era digital, a 4.0, que falou o profeta Daniel, que a ciência ia se multiplicar e a terra ia ser cheia de seu conhecimento, segundo Abacuque. Isso aí está acontecendo. Aí você vê pastora sendo exposta, certo? Aí você vai ver hoje, né? Se você quer saber se a pessoa é inocente, você consulta a câmera mesmo. O seu celular é de suma importância, porque seu celular vai dizer onde é que você está. Né? O celular diz onde você está. Através da Waze. Tá entendendo? O celular diz onde a localidade e tal. Todos os seus acessos, tudo que você quiser. Esse dataísmo, esse banco de dados cibernético tem de você. De cada ser humano aqui que está dentro dessa mega rede de matrix cibernética, sabe? E não temos muito o que fazer, é a nova era digital, sabe? Hoje a pessoa sabe as empresas que você, na verdade, participou. Ah, se você já foi da empresa A, B, C, a pessoa consegue ter acesso, né? Inclusive as autoridades fazem isso. Faz isso, tá entendendo? Então, uma coisa que também pode nos livrar de muita coisa é também a câmera diz que você está em um lugar e uma pessoa diz que você fez alguma coisa em outro lugar lá. E aí a câmera vai mostrar a verdade. Também vice-versa, né? Também você cometeu algo errado, diz que está aqui, está lá, tal, e a verdade vai aparecer. Tá entendendo? É por isso que Jesus falou há 2000 anos atrás, vigiai, sabe? Vigiai porque hoje nós estamos em um mundo, você vê que na China mesmo não tem privacidade nenhuma, né? O comunismo na China é tão forte que, assim, todos os cidadãos chineses, eles são expostos ali constantemente e são privados de muitas coisas, sabe? Você tá saindo na rua, você acha que ninguém tá te vendo, então, meu irmão, você está sendo monitorado virtualmente, nem sabe. Na China é assim. Aqui no Brasil, aos poucos, está tomando força, tomando progresso. Então a palavra que tem hoje é vigiai. Porque quem vigia, meu irmão, consegue evitar algumas consequências. Tá entendendo? Então, o dataísmo é isso. Assim como temos dados biológicos, né, dentro de nós, através do genoma humano, através do DNA, né, e que pode ser modificado, como eu acabei de falar, né, através da engenharia genética, que modificou feijão, né, os gêneros alimentícios aí foram modificados, como feijão, soja, sabe, limão, cana-de-açúcar, uma série de alimentos foram, na verdade, modificados. Assim também, nós seres humanos, eles, eles podem nos modificar também, através do CRISPR, né? Você vê que essa ideia de tentativa de colocar os seres humanos e formar uma espécie humana de maior magnitude, né? Supra seres humanos, não é da agora. Isso já existia há muito tempo, inclusive nos Estados Unidos, né? Ganhou até filme, mas teve um homem chamado de Adolf Hitler, não sei se você já ouviu falar, ele é bem famoso, né? Que esse cara, meu irmão, tinha na mente dele uma raça chamada de raça ariana, sabe? E que essa raça ariana tinha que dominar aí o planeta Terra, tá entendendo? Isso é na mente de Adolf Hitler, porque para ele os arianos eles eram sim superiores às demais raças humanas, tá entendendo? Isso fez com que ele criasse a eugenia. Seu propósito era eliminar estes sujeitos. Que sujeitos? Sujeitos que na verdade não iam fazer parte de suas ideias, né? Fazer parte aí
de suas loucuras e criar seres perfeitos dentro do padrão ariano. Na verdade, ao propor isso, Hitler, queria criar a eugenia para poder aperfeiçoar o melhoramento da raça humana, matando judeus e deixando arianos vivos, que para Hitler era a raça pura, os arianos. E judeus não, os judeus dele tinham que ser mortos, segundo a ideia desse nazista aqui. Ele concentrou seus argumentos na superioridade da raça ariana para uma espécie de, assim, uma raça espécie, uma raça pura, sabe? Que não se misturasse com a outra. Porque assim, ó, quando misturava com as outras raças, essa raça que eram misturadas estava em decadência. Tanto um dos atributos do Estado nazista era assegurar esta pureza racial da nação a qualquer preço. Sobre isso, ele disse em suas memórias: observando a natureza, vimos que os animais somente se acasaram com membros de sua espécie. É a lei de ouro da natureza. Ou seja, ele observou a ciência e viu que os membros, né, de animais, eles se acasalavam com suas próprias espécies para não se misturar com outras. Essa era a lei de ouro da natureza dos seres para poder manter suas espécies. Então ele tomou isso por cunho, certo? Ele tomou isso por projeto e começou então a praticar a eugenia, quebrando todo essa espécie aí de projeto de manter as outras raças vivas. Então Hitler queria fazer isso, manter a espécie dos arianos vivos, que para ele era a mais poderosa, enquanto as demais fossem aos poucos gradativamente sendo eliminadas, sabe? Porque ele viu isso aonde? Na natureza, porque os seres, para poder se manter vivo, eles cruzavam entre si e se mantinham entre si. Tá entendendo? E Hitler tomou isso muito por conta de quê? Do evolucionismo de Charles Darwin, que afirmava que quando o ariano começasse a entrar em contato com outra espécie inferior, eles iam então decaírem, tanto intelectualmente como fisicamente. Ou seja, a raça fundamental ariana ia ser, na verdade, extinta. Então Hitler tomou isso ao pé da letra, né? Como um verdadeiro extremista, como um verdadeiro fundamentalista da mente dele, e começou a eliminar os judeus. Mas os judeus eles foram eliminados muito por conta de que Edwin Black, né? Ele, na verdade, foi um grande escritor de um grande best-seller que declarou que a IBM ajudou os nazistas a praticar o Holocausto. Tá entendendo? Porque se não fosse essa empresa IBM norte-americana, o Terceiro Reich, eles não teriam a capacidade de autodestruição em massa dos seres humanos, inclusive de 6 milhões de judeus. Estão entendendo? Então, na mente de Hitler, tinha uma raça lá, na mente dele, que ele queria propagar mundo afora, destruir todas as outras raças e deixar só a raça dele ariana. Isso aconteceu com Babel, né? Aquela torre de Babel, aonde Nirodes teve essa ideia também de Hitler, agora em outra versão, e Deus foi lá e abateu, como Deus abateu Hitler, sabe? Mas Hitler teve algum grau de sucesso muito por conta dos norte-americanos, dessa empresa chamada de IBM, que patrocinou Hitler, através de quê? Através de dados. Eles ajudou a marcar
os judeus. E aí, marcando os judeus foram praticamente identificados, certo? Muito por conta de dados, através de carteira, de célula, a carteira de identidade e tal. Então eles viram quem era judeu e quem não era judeu. Hoje em dia, meu irmão, a pessoa sabe disso, se você é cristão ou não, o cara vai procurar seus dados. E aí vai saber que você é cristão. Isso não tem nada a ver com o anticristo. Tá entendendo? Então, assim como o Herodes, assim como Hitler tentou implantar um mundo só para eles, esse novo dataísmo, ele não é um anticristo, ele não soa como anticristo, mas é sim uma forma de que estamos sim dentro de uma esfera onde somos submetidos diretamente e indiretamente a um sistema de autocontrole. E não temos muito o que fazer, sabe? E aí mesmo, você está preso dentro de uma. Através dos dados, alguém pode chegar, né? E saber seu gosto, saber o que você gosta, o que você não gosta, muito por conta de que seus dados vão te apresentar, seu histórico vai te apresentar o seu perfil, né? Nas redes sociais. Foi o que aconteceu lá no Oriente Médio, né? Com esse país que eu acabei de falar, ó, Afeganistão, que os Estados Unidos saiu, a defesa norte-americana deixou o país, né? E ali o Talibã foi entrando dentro das casas e foram vendo quem se converteu ao cristianismo e quem se converteu ao cristianismo potencialmente foram mortos. Tá entendendo? Então, pessoal, nós estamos, sim, dentro de um campo de dados. Não temos muito o que fazer. E aí o que é que acontece? Acontece que o mundo biológico, ele é dados, segundo a nova ciência, que está mostrando que uma bactéria contém dados, um vírus contém dados, seu corpo biológico contém dados, sabe? Tudo são dados, tá entendendo? Tudo é dados. E a origem das espécies, né, fez com que a ciência atual entendesse que o organismo contém algoritmos biológicos. E mais tarde, Alan Turing, ele formulou a ideia das máquinas, o que na verdade fez com que hoje o mundo desfrutasse de vários campos aí cibernéticos, né, de televisão, smart TV, smartphone, câmeras, tudo isso aí é o campo cibernético, a esfera cibernética. Isso tudo é processado através de quê? De dados. E esses dados só é possível e armazenado porque vão para as nuvens. É nas nuvens que eles vão ser o quê? Armazenados. E Jesus disse o quê? Eis que eu venho entre as nuvens. E Jesus vindo entre as nuvens, você vai ver aí, hoje em dia, que por mais que você tente mostrar um perfil, talvez esse perfil caia por terra quando for exposta a equação da verdade de Cristo. E aí, infelizmente, muita gente tem caído por terra, inclusive religiosos, pastores, né? Pastoras aí sendo desmascarada, pastores aí, né? Com várias amantes, filho fora do casamento, cantores gospel aí, enfim. Principalmente essa raça aí, né? Que se diz ser santo e na verdade nunca foram, certo? Porque, como Jesus disse, o trigo e o joio parece ser a mesma coisa, mas na real o que mostra quem é o trigo é a semente do trigo que está dentro do trigo. Enquanto o joio não tem semente nenhuma, tá oca. Por quê? Porque o DNA dela não consegue produzir dentro dela fruto, não consegue produzir dentro dela semente. Já o trigo produz semente. Então Jesus ele vai na fonte e mostra que realmente, né, o trigo ele tem semente, o joio não tem. Então são
parecidos, mas geneticamente eles são modificados pela verdade. Que Deus nos abençoe.